Tudo bem, galera? Bom dia. Aqui é o professor Clóvis da UniOeste. Eu vou gravar esse vídeo para os alunos da graduação e para alguns colegas também do mestrado, né, de contabilidade e administração. É sobre o programa Atlas TI. Eu vou passar uns passos bem simples, né, mais precisamente para atender a elaboração de alguns artigos. Um tutorial bem rápido, bem dinâmico aí, que provavelmente vocês vão utilizar na confecção dos artigos. Então eu vou tirar fora a tela, porque vocês não precisam ficar o tempo todo me vendo, né? Eu vou começar aqui então a fazer o tutorial no Atlas TI. Primeiro passo, como eu já havia conversado com os alunos, o software, né? O Atlas TI, ele é um meio, ele não é o fim. Tu tem que definir o que tu quer fazer previamente antes de qualquer operação no software, certo? Então eu coloquei como um exemplo aqui, só para a gente ter essa estrutura para que a gente consiga alimentar o software, né, com essa estrutura. Então, vamos supor que eu estou fazendo um artigo, certo? Estou fazendo um artigo e eu estou investigando lá numa empresa que implantou o BSC. Vamos supor lá o Balance Scorecard, né? Eu quero saber o que fez a empresa implantar esse BSC, certo? Uma suposição aí de um artigo. Aí eu elaborei o meu questionário, o meu roteiro de entrevista, né? Utilizando aí uma teoria de base, que nós falamos, a teoria de base, uma teoria organizacional que todos devem já ter conhecimento, ou que já tiveram contato, ou que já até trabalharam com a teoria. Então eu vou exemplificar aqui com a teoria contingencial, aquela teoria dos fatores contingenciais, né, que afetam a implantação. Então vamos supor que a empresa que nós queremos investigar, né, o que fez a empresa implantar o BSC, certo? Nessa perspectiva, dá para investigar de diversas perspectivas, mas como um exemplo, com essa perspectiva que a empresa implantou o BSC, e nós vamos investigar, né, o que impulsionou essa implantação. Muito bem. Aí eu defini a teoria contingencial, certo? E lá no meu instrumento de coleta de dados também eu defini que eu quero coletar, eu quero trabalhar só com alguns fatores, não todos os fatores, né, da teoria contingencial. Vamos supor que eu quero trabalhar só com o fator ambiente e o fator tecnologia da informação, certo? Para fatores contingenciais externos, assim eu coloquei certo aqui como exemplo. E também coloquei fatores contingenciais internos, e coloquei dois fatores, estrutura e estratégia. Muito bem. Então, para que eu consiga me organizar, eu defini o seguinte. Então a minha dimensão é teoria contingencial. O meu fator externo, meus fatores externos, eu vou tratar como uma categoria, certo? Então fatores contingenciais externos seria uma categoria. Fatores contingencial ambiente, eu vou tratar como uma subcategoria. Então logicamente o meu instrumento de coleta vai estar alinhado nessas categorias e subcategorias, certo? Então eu quero jogar isso no sistema, no Atlas TI, e fazer a chamada rede semântica, né? E imprimir o relatório depois para fazer a análise qualitativa. Muito bem. Então eu já defini o que eu quero. Então, teoria contingencial, fatores externos, ok? E fatores internos. Isso é o meu nível de categoria. Depois, no nível de subcategorias, eu vou trabalhar com ambiente, tecnologia de informação para fatores externos, e para fatores internos eu vou trabalhar com estrutura e estratégia. Muito bem, isso aqui
precisa estar bem definido antes de você ir para o software, ok? No software, pessoal, eu vou escrever aqui, ó, o Atlas TI, né? Tem uns que falam Atlas TI, mas outros falam Atlas TI, mas mesma coisa. Vamos lá. No Atlas TI tem uma opção lá, Families, que ele é igual a categoria, certo? E codes, que é os códigos, né? Ele é igual às subcategorias. Isso aqui é importante fixar, né? Porque isso faz diferença. Isso faz uma diferença no momento da categorização, né? No Atlas TI. Muito bem, então definir, certo? Então eu quero fazer esse nível de análise. Depois eu vou fazer uma importação para vocês verem de um questionário. E fica bem tranquilo para vocês entenderem. Então eu vou acessar o software agora, que é o Atlas TI. Muito bem, vamos lá. Atlas TI ou TI. Vamos abrir o mesmo. Muito bem, eu vou abrir aqui. Lembrando, você que usa o Atlas, você sabe, o Atlas sempre ele inicia com o último trabalho que você estava fazendo. Então nesse caso, olha só, eu vou trabalhar aqui com um novo hermenêutica, né? Ou um novo arquivo do zero, né? Que eu quero começar do zero, um trabalho novo. Então eu new hermenêutica, ele vai me puxar aqui, certo? Esse aqui eu vou fechar, esse aqui eu vou fechar, vou trabalhar só com o novo. Já vou gravar ele, né? Você pode gravar, colocar aqui tutorial Atlas TI. Muito bem. Tutorial Atlas TI. Primeiro passo, você deve o que? Importar o que tu quer analisar. Nesse caso, nós vamos importar algumas entrevistas, certo? Algumas entrevistas supostamente que estavam já coletadas naquela perspectiva dos fatores contingenciais. Vamos supor que eu elaborei as perguntas, né? Elaborei as perguntas alinhado aí a todo o referencial e eu quero saber o que os entrevistados falaram do ambiente, o que eles falaram da tecnologia de informação, o que eles falaram da estrutura, o que eles falaram da estratégia, né? Que tipo de análise que eu vou fazer para chegar a um ponto de ser conclusivo, né? Para que eu consiga tecer evidências, no sentido, né, de análise de resultados. Então vamos lá para o software. Então o primeiro ponto é você precisa importar o que tu quer analisar. Você pode vir aqui, ó, em Project e add doc, ok? Importar um documento. Ou também você pode vir aqui, ó, mais fácil, pdoc, também é um atalho, ó. Você faz o mesmo sentido, certo? Mas eu recomendo você ir pelo primeiro passo que eu coloquei, ó. Tu vem aqui, Project, add documento, que é um atalho já mais fácil. Muito bem. Percebam, né, que eu preciso localizar o meu arquivo. Nesse caso eu já deixei aqui um arquivo já previamente definido. Então eu tenho 3 entrevistas. Vamos supor que eu entrevistei 3 pessoas, né? Já selecionei entrevistado 1, 2 e 3, os códigos aqui dos entrevistados, tipo controlador interno, controlador de orçamento e gestão e diretor de custo. Então eu vou importar esses documentos aqui, ó, 3 documentos importados com sucesso, dá OK.
Percebam aqui, ó, do lado de PDocs, que já aparece os meus documentos que eu quero analisar, certo? Mas eu preciso definir, antes de qualquer coisa de eu abrir esses documentos, eu preciso definir as minhas famílias, que são as minhas categorias, e preciso definir os meus códigos, né, que são as minhas subcategorias, certo? Antes de qualquer coisa. Então, muito bem. Primeiro passo, nós vamos então definir as categorias, certo? Outro detalhe. Quando você faz essa importação aqui, ó, ele dá uma gama de opções, tá? Dá uma gama de opções para você importar vários tipos de documentos, ok? Nesse caso eu importei RTF, mas ele faz PDF, outros também, até vídeos, arquivos de áudio, enfim, o programa ele faz muito mais, né, do que eu vou passar aqui. Eu vou só focar na parte mais que mais utiliza nas pesquisas, que são as transcrições de entrevistas, né, que são as entrevistas propriamente ditas. Então, nós vamos voltar agora, vamos fazer a codificação para a gente analisar os documentos. Vamos supor então que eu defini as minhas categorias, né? Que é fatores contingenciais internos e fatores contingenciais externos, ok? Então eu vou criar codes, certo? Ó, eu cliquei aqui, ó, em codes, e agora abriu essa tela. O Atlas ele sempre vai ficar abrindo janelas, certo? Mas isso, ok, você pode ir configurando e pode fechar a janela e voltar para a tela principal, que é essa aqui. Mas vamos então criar as famílias e depois os códigos, né? As categorias e subcategorias. Muito bem. Para criar as famílias, vamos usar então esse atalho aqui, ó. Codes, Families, Open, Families, Manager, ou gestão de famílias, certo? Percebam que abriu outra telinha dentro do Codes. Eu cliquei em Codes, abriu essa telinha. Aí eu cliquei em Codes Family, Open Family, abriu essa outra telinha. Então agora eu vou criar a família. Então tem esse envelopinho aqui, ó, Create a New Family. Eu vou usar esse atalho e vou começar a criar a minha família. Então eu vou colocar lá fator contingencial como exemplo, né? Externo. Muito bem. Aí depois vou criar uma outra família. Eu posso vir aqui ou posso vir aqui, tá bom? Isso a teu critério. Fator com, deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. É isso aqui. Interno. Muito bem. Criei as duas famílias que eu preciso para analisar, que são as minhas categorias. Muito bem. Depois disso, percebam que eu já tenho aqui, ó, já tenho as minhas families, que são as minhas categorias, certo? Agora eu vou criar as minhas subcategorias, certo? Eu posso clicar aqui, eu posso vir em codes, create free codes, né, que são códigos livres, ou eu posso vir aqui também na mesma opção, no mesmo formato de menu, ó, no envelopinho create a new items, que é a mesma coisa. Então eu vou criar, eu defini lá então ambiente, né, ambiente e tecnologia da informação, se eu não me engano foi isso. E também eu defini estrutura e defini estratégia, se eu não me engano, estratégia, muito bem. Eu defini os meus códigos que são análogos às minhas subcategorias, ok? Então percebam nessa tela que eu tenho as minhas subcategorias, né? E as minhas subcategorias e as minhas categorias, certo? O que eu preciso agora fazer? Eu preciso alinhar qual subcategoria corresponde à minha categoria. Então eu preciso alinhar isso, eu preciso amarrar isso, né?
Eu preciso fazer essa amarração. Então preste atenção no comando que eu vou dar agora. Então vamos supor que eu preciso alinhar o ambiente a fator contingencial externo. Então eu vou clicar aqui, ó, em cima do ambiente, botão direito, certo? E vou procurar families aqui e vou dar esse comando aqui, ó, async families, certo? Esse families eu vou alinhar a fator contingencial externo, certo? Perceba que já apareceu um númerozinho aqui. Por quê? Porque isso aqui já está amarrado com isso aqui. Depois eu vou alinhar a tecnologia da informação no mesmo sentido, ó. Esse fator externo, certo? Depois eu vou para estrutura, né? Estrutura, e vou alinhar para interno, certo? Aí depois eu vou para a estratégia e também alinhar a fatores internos, certo? Então ficou 2 a 2. Aqui, ó, percebam que depois, se você puxar um pouquinho o cursor aqui, você já vai perceber que já está tudo amarrado, né? O que você precisa para a sua análise. Então, ok, eu criei as minhas categorias e as minhas subcategorias e amarrei elas para depois, no momento da minha análise, para me criar a minha rede semântica, ficar mais claro. Muito bem. Criando isso, pessoal, eu posso fechar essa tela aqui, certo? Posso fechar essa tela, certo? E agora eu vou analisar o meu documento. Eu vou codificar, né? Eu preciso codificar esse documento para que ele possa ter, né, a análise aí de quantitativa. Vamos supor, né, P1 aqui, ó, 001 é a primeira entrevista, certo? Isso aqui é hipoteticamente, tá, pessoal? Isso aqui é hipoteticamente, não tem nada a ver. Eu só vou abrir aqui esse documento como um exemplo, tá? Mas não tem nada a ver o que está escrito aqui com os fatores contingenciais. É só para exemplificação mesmo. Vamos supor que essa questão aqui, né, a questão 10, eu pego lá eu seleciono um trechinho dessa resposta aqui e eu quero, isso aqui foi importante, eu quero codificar ela, né, para algum fator lá que eu estou analisando, isso que é os fragmentos das falas, né, que eu preciso fazer essa análise de conteúdo. Então vamos supor que esse fragmento eu selecionei, ele é importante e eu quero codificar. Então eu seleciono, clico com o botão direito em cima da seleção e venho aqui, ó, em coding, né, codificando. Então eu venho nessa opção aqui, ó, selecionar códigos da lista, né? E eu percebi que esse código aqui, esse trecho, ele bate exatamente com a questão ambiente. Então eu vou clicar em cima de ambiente e já vai me aparecer. Aí eu vou para outra pergunta e faço mais uma seleção. Ó, essa seleção aqui corresponde à estratégia. Corresponde à estratégia. Esse outro aqui, ó, eu vou codificando, vou lendo e vou codificando. Isso aqui corresponde à estrutura. Isso aqui corresponde a controle, a tecnologia da informação, certo? Então perceba que você já vai criando, né, codificando dentro do documento o que você quer analisar. Depois, vamos supor que tu analisou todo esse P1 aqui, né? Toda essa entrevista aqui, você quer ir para outra, não tem problema. Você pode selecionar a outra, né? E a mesma coisa, vai lendo as respostas e vai codificando. Vamos lá, vamos colocar um código de cada entrevista. Para ambiente, desenvolvimento pelos setores, vamos lá,
vamos codificando. Estratégia, a controladoria, vamos codificar. Isso aqui eu sempre falo para os meus alunos que isso aqui é a mesma coisa se tu tiver 4 canetão de cor diferente e você for marcando, né, para você fazer a análise. Na verdade, a principal ferramenta que o Atlas faz é isso. É, na verdade, codificar essas falas e reuni-las depois para que você possa comprovar isso na tua pesquisa e para você também tecer análises, né, mais certeiras ou assertivas, mais confiáveis. Então, nós vamos para o 3 agora. Né? Olha só, vou trocar de documento, certo? Vamos supor que é o terceiro entrevistado. Então, eu vou colocar mais uma falinha aqui. Ó. Curso, nós vamos codificar, ambiente, depois a gestão de controle, estratégia, depois aqui, vamos lá, a estrutura. Isso você vai codificando, certo? Estou fazendo um pouquinho de exemplos aqui para você fixar bem essa parte da codificação. Muito bem, codificou. Vamos supor que tu leu as entrevistas, tem os códigos e já resolveu codificar tudo, né? Grava, tá? Sempre vai gravando, porque imprevistos podem acontecer, né? Muito bem. Agora que você portou o documento, criou as categorias e subcategorias e definiu nos textos que você está analisando o que corresponde a tal subcategoria, agora o que resta fazer é a rede semântica. Agora eu vou ensinar você a criar aquela rede semântica que o pessoal sempre usa, né, nas análises qualitativas. Então você vai clicar em cotes, certo? Não é em codes, é em cotes. Clicando em cotes, nós vamos abrir uma outra telinha. Eu vou maximizar ela para ficar mais prático. Olhem só, nós temos aqui o que nós selecionamos lá no texto, certo? Percebam, ó, que cada fragmento que eu defini lá na minha entrevista, né, está exatamente alinhado com o código que eu direcionei, que é a minha subcategoria. Muito bem. Agora eu vou criar a minha rede semântica, certo? Então, vocês podem observar aqui, ó, que tem esse display, na verdade, é parecido com um organograma. Então é exatamente esse display que nós vamos utilizar agora, certo? Mas para você usar ele, eu vou te ensinar um macete. Tu não pode clicar nas categorias, certo? Se tu clicar na categoria e clicar nele, não vai aparecer nada. Então o que tu tem que fazer? Tem que clicar aqui em cima dos fragmentos que você selecionou, certo? Que você selecionou. Então clica desse lado e clica aqui nesse organograma aqui, parecido com o organograma, que é o display para criar a rede semântica. Então olha só, eu cliquei aqui, percebe-se a necessidade e vou clicar em cima do display, certo? Clicando em cima do display, eu vou começar a trabalhar para criar a minha rede semântica, certo? Olha só, eu cliquei em cima daquele fragmento, percebe-se a necessidade, né? E mandei gerar ali o display, que é o início da confecção da rede semântica. Então ele logicamente apareceu por primeiro, né, na seleção. Agora eu preciso montar aqui a minha rede, certo? Então, 2 macetes iniciais para você montar a rede.
Quando você clica com o botão direito fora da figura geométrica aqui, você tem uma série de configurações, ok? Quando você clica dentro dela, percebam que apareceu, e clica com o botão direito, você tem outras configurações relacionadas a esse conteúdo que está aqui dentro, certo? Então, inicialmente, eu vou fazer o seguinte: eu vou clicar em cima da figura geométrica, ambiente, né, que é a minha subcategoria, e vou importar os meus códigos. Ó. Eu vou importar os fragmentos que correspondem a essa categoria que eu selecionei, certo? Mas você que está usando pela primeira vez, pode ser que tenha aparecido outras coisas aqui do lado desse retângulo aqui, que poderemos dizer, né? Mas é uma configuração que eu já vou ensinar para vocês, certo? Você clica fora, então, fora aqui, ó, clica com o botão direito e você vai ter algumas opções, ó. Percebam que eu coloquei display bitmaps, né? Bitmaps. Então vai aparecer os símbolozinhos ou todos os fragmentos. Então isso aqui eu acho desnecessário aparecer. Tem outras configurações 3D também, se tu quiser deixar, e dentre outras até dá para tirar essas molduras aqui, dá para deixar sem moldura, dá para deixar sem essas linhas do fundo, mas geralmente eu deixo com esse padrãozinho que ele vem automatizado já do Atlas TI, que é o suficiente para a gente conseguir elaborar os artigos, né, e fazer as análises. Então, muito bem, só um detalhe importantíssimo aqui, ó, quando eu clico em cima da figura, por exemplo, eu estou aqui na subcategoria, né? Essa subcategoria está aparecendo no número 3. O que é 3? São 3 fragmentos da entrevista que eu selecionei para essas subcategorias, ok? Então elas apareceram aqui. Depois, vocês percebam que, olha só, percebe-se a necessidade 1, né? Quer dizer que do meu entrevistado, lá 1. Aqui, ó, foi uma atitude dos próprios, também do meu entrevistado 2. A primeira codificação do meu entrevistado 2. Aqui realizou o seu trabalho de conclusão, também. É o meu entrevistado 3, a primeira seleção do meu entrevistado 3, certo? Isso aqui é importante para depois você entender isso, ou de repente demonstrar isso no teu trabalho lá, né? Muito bem. Outro detalhe, vocês percebam que está reduzido, né? Realizou seu trabalho de conclusão. Percebe-se a necessidade. Então isso aqui, pessoal, percebam que está repetindo, certo? Isso aqui pode ser retirado também, dependendo do espaço que você tem para analisar. Então vamos supor, eu vou clicar em cima disso aqui, certo? Eu importei os meus códigos, importei todos os meus códigos, certo? Eu posso importar também a família da que ele pertence, certo? Então fator contingencial externo, ambiente, né? Mas eu posso importar também os outros fatores. Se eu quiser, eu posso importar os outros fatores também, certo? Então vamos colocar um exemplo aqui que eu não quero que apareça todas essas a frase completa, porque eu tenho uma série de fragmentos. Então eu vou clicar fora e clicar em menos comentários, certo? Vamos supor que eu tenho um monte de fragmentos. Eu posso reduzir isso para a rede semântica ficar mais pequena, certo? Então eu posso clicar aqui, ó, fatores contingenciais externos, certo? E eu posso importar. Olha só que bacana que é isso aqui, ó. Olha só que bacana que é isso aqui. Eu cliquei em cima do ambiente, né? E importei os fragmentos correspondentes ao ambiente. Depois eu joguei dentro do ambiente, eu importei a minha família, certo?
apareceu família, né, um nível maior, que é a minha categoria, fator contingente externo. Dentro do fator contingente externo, eu pedi também para importar todas as minhas subcategorias. Então o ambiente já está aqui e a tecnologia de informação apareceu agora. Eu vou clicar em cima do ambiente de tecnologia da informação e vou importar também os fragmentos, certo? Aqui uma dica para você, dependendo do tamanho que você tem da tua análise, dá para você montar uma rede semântica para cada subcategoria, entendeu? Vamos supor que eu tenho ambiente, várias entrevistas, então eu vou montar uma só para ambiente, aí depois eu monto outra só para tecnologia de informação, certo? Isso vai depender muito do teu trabalho, do teu questionário, enfim, certo? Então, feito isso, senhores, nós teoricamente já possuímos uma rede semântica, né? Percebam que eu estou organizando manualmente, né? Manualmente isso aqui. Mas o próprio software, né? O próprio Atlas TI, se você clicar aqui, ó, nesse organograma, ele vai arrumar para você, certo? Ele vai arrumar para você. Também ele vai te dar opções, ok? Mas tudo vai depender das tuas análises, né? Então nesse caso aqui, ó, eu estou arrumando manualmente, mas você pode arrumar do jeito que você achar melhor, tá certo? Então vamos lá, ambiente, tal, tecnologia da informação. Tem um detalhe, pessoal, que eu acho interessante também passar para vocês, dependendo do trabalho, vamos supor que eu quero dizer que a tecnologia da informação é o oposto do ambiente, né? Então eu posso criar também essas amarrações nessas opções aqui, ó, nesses link nodes aqui, ó, certo? Link nodes, o que é isso? Isso aqui eu posso, por exemplo, clico em cima antes e depois clico lá no link nodes e clico no ambientes, ó, cliquei aqui. Percebam que ele apareceu umas outras opções aqui, ó, associação com, certo? Ou contradição, né? Ou a causa e efeito, né? Por exemplo, isso aqui causou isso aqui. Eu posso montando as minhas amarrações dentro da minha rede semântica, certo? Então, claro que tu tem que seguir uma lógica, né? Por exemplo, se eu clicar aqui, ambiente, ó, isso aqui não tem nada a ver, não tem como eu amarrar esse fragmento com isso aqui, porque o programa já sabe que você categorizou que isso aqui corresponde a ambiente, certo? Então o que pode acontecer? Vamos supor que tu tem uma série de categorias, né? E dentro das categorias você pode criar uma rede semântica só das categorias. E daí você pode fazer essas amarrações aqui, ó, a contradição, a não contradição. Você pode até editar isso aqui e montar o que você precisa de itens, né, que você quer de repente fazer uma análise mais detalhada de falas, né, ou de categorias. Você pode usar e abusar, né, do sistema. Mas vamos supor hipoteticamente que eu criei aqui a minha análise, né, e isso aqui eu quero jogar dentro do meu trabalho. Ou seja, eu quero colocar lá no Word, dentro do meu artigo lá, para aparecer, né, que foi as minhas entrevistas, certo? E eu quero que isso apareça lá no meu arquivo, né, do meu trabalho. Então eu posso gravar essa rede semântica aqui. Eu vou colocar, então, vamos supor, vou colocar a rede semântica 01, gravo aqui, certo? Aí eu venho em Network, em Save Graphic Arquivo, ele vai gerar um PNG, certo? É um arquivo
de uma figura, certo? Aqui, ó, redes PNG. Está concluída a tua figura. É só copiar ela. Só copiar ela para o Word, certo? Vou copiar aqui para você ver, certo? Isso aqui é o que aparece aí nos trabalhos qualitativos, ok? Isso aqui é mais partido, tá, pessoal? Mais partido. Agora, se for uma dissertação, um trabalho maior, um TCC, eu recomendo vocês fazerem o seguinte: além da rede semântica, né, que é essa redinha aqui, eu recomendo vocês imprimir um relatório. Agora eu vou ensinar. Então eu vou fechar, certo? Percebam que eu fechei lá a rede semântica. Agora eu vou imprimir o relatório, certo? Esse relatório ele é fantástico para análise qualitativa. Tipo, vamos supor que tu tenha lá um monte de entrevista, ou tu tem um artigo, né, que você selecionou vários fragmentos e tal, tu não vai lembrar de todos. Eu fiz 3 exemplos simples, mas se tu for trabalhar com uma gama de páginas, né, de itens que você tem que estar selecionando, então isso às vezes vai complicar isso, colocar na rede semântica para analisar. A rede semântica é mais, vamos supor, mais estética, mais visualmente para colocar no trabalho, certo? É uma comprovação que tu fez, né, aquela análise e tal. Mas vamos supor, às vezes ela te limita a você analisar todos os fragmentos que você selecionou por conta do espaço, né? Mas eu vou ensinar vocês a imprimir um relatório, que é o que geralmente eu uso esse relatório, certo? É um relatório que é o mais legal aí que eu utilizo. Então, vocês sigam aqui o processo que eu vou fazer, ó. Eu vou em codes, certo? Output, certo? Esse output aqui. Aí eu venho aqui em code, imprimir códigos com os fragmentos. Imprimir todos os códigos com os fragmentos, certo? Então, percebam que eu fui em codes, output, imprimir os códigos com todos os fragmentos. Então eu vou gerar em um arquivo aqui, certo? E eu vou gerar lá na área de trabalho, tá? Gerar lá na área de trabalho. Então provavelmente ele deve ter gerado já, ó, tutorial Atlas TI Autocodes. Isso aqui é interessante, certo? Isso aqui é interessantíssimo mesmo. Então olha só, eu tenho aqui o meu relatório. Então vamos supor, para o fator ambiente, eu tenho lá três fragmentos, né? Então eles aparecem fragmentos aqui, ó. Quer ver, ó, eu vou colocar aqui, ó, fator ambiente, certo? Eu tenho esse e esse comentário. Exatamente, ó, tá vendo? Exatamente identificado de qual entrevista que eu fiz, qual pessoa que eu entrevistei, né? Bem organizadinho. Estratégia, mesma coisa, certo? Tem os fragmentos aqui, ó, que eu selecionei lá na minha entrevista. Então esse relatório, ele é tipo para uma dissertação ou qualquer, na verdade, para um artigo, tu não vai conseguir colocar um apêndice, né, um anexo grande pela questão de limitação de página, mas você pode imprimir ele para fazer análise, né, para os efeitos do artigo. Mas para uma dissertação ou para um TCC, você pode colocar isso como um apêndice, um anexo, né, que demonstra que você fez um bom trabalho aí, que você realmente categorizou, né, subcategorizou as falas, né, de cada entrevistado. Seria uma gestão, né, de um relatório, certo? Então, olha só, selecionei ambiente, estratégia. Deixa eu pintar aqui para ficar bonitinho, ó. Tecnologia da informação, eu tenho meu relatório, certo? Isso ajuda no momento aí
das tuas análises, ok? Então, pessoal, no Atlas TI ele tem muito mais outras opções, certo? Aqui, complementarmente à análise aqui da rede semântica, né? Você pode também criar nuvem de palavras. Ó. Um exemplo, eu quero criar uma nuvem de palavras dessas entrevistas aí, para ver qual palavra que aparece mais, né? Eu clico aqui, ó, em Analyze, né? Ou análise, em Work, venho aqui, ó, em Word Cloud, né? Que é nuvem do arquivo, do arquivo que você quer trabalhar, e dou um OK. Isso vai gerar uma nuvem de palavra, mas eu já ensinei os alunos, já passei para eles. Eu particularmente eu uso um outro software para fazer nuvem de palavra. Eu uso o NVivo, certo? Ou alguns sites, né, que também geram uma nuvem de palavra. Por quê? Visualmente eu não gostei do Atlas TI, certo? Uma questão só visual mesmo, de estética, mas que ele gera a nuvem, ele gera as palavras que aparecem com maior frequência. Perceba que você clica em cima e já aparece a quantidade de vezes que aquela palavra aparece naquele arquivo nos arquivos que você está trabalhando, certo? Outro detalhe, você pode gerar também aqui, deixa eu sair fora aqui, você pode gerar lista, né? Se você quiser uma lista, ó, no Excel, para verificar a frequência dessas palavras em uma lista, também é gerado uma lista. Quer ver? Ó? Ele vai gerar uma lista. Tá vendo? Então percebam que ele pegou lá do arquivo que eu estava aberto, né? Do entrevistado 3. Mas eu posso aqui, ó, P3 que está aberto, certo? Eu posso colocar esses 3 arquivos em um só e também rodar a nuvem de palavras dos 3, ok? Então é possível também, igual eu mostrei, criar a nuvem de palavra aqui pelo Atlas TI, mas lembrando que ela é um pouco limitada, assim em termos visual. Eu uso o Atlas TI, é mais bonitinho, ou alguns outros sites que também fazem nuvem de palavras, certo? Mas para efeito aí de lista é possível gerar, ok? Aqui, pessoal, um outro detalhe final que eu recomendo para que vocês usem, se vocês precisarem, logicamente, aqui no Toads HU Explorer. Ó, esse Toads HU Explorer, ele traz tudo que tu fez até agora, certo? Ó, as famílias que você criou, as famílias, os códigos, os documentos primários, essas redes aqui, ó, que você criou, certo? Esse seria um resumo. Se você precisar voltar, né? Se você precisar voltar para acessar aquele arquivo, ele vai estar aqui dentro desse atalho, certo? Então eu vou fechar aqui. Uma última dica, senhores: gravem, tá? Gravem sempre quando você finaliza as codificações, a rede semântica, grava, porque senão o programa ele não tem aquela função como exemplo do Word, né? Que a cada momento ele fica gravando, né? Então eu recomendo que vocês gravem, né? Salvem essas operações a cada momento que você faz uma tarefa, né? Você clique aqui no disquetinho que ele grava, ok? Então é isso. Acredito que é uma parte básica mesmo, básica das básicas do Atlas TI, mas que para atender alguns artigos, para fazer as redes semânticas, a nuvem de palavra ali, as frequências, o relatório, eu acredito que vai ser útil para vocês, certo? Então, qualquer dúvida pode me procurar aí, eu tenho o contato aí com os alunos, né? Vocês podem me procurar aí na medida do possível, eu vou estar contribuindo aí nas pesquisas de vocês. Então, bom dia aí a todos, sucesso aí nos trabalhos, nos artigos e até mais.